A paz do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho uma palavra rápida de reflexão para vocês. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Nos livros de Josué, no capítulo 11, no capítulo 14 e no capítulo 15, a palavra de Deus nos relata sobre a conquista da terra prometida. E ela nos traz uma reflexão que poucos deram essa explanação. Mas assim que eu observei essa palavra, há poucos minutos, já o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração. Eu gostaria de trazer para os irmãos esta palavra. Amém? Quando Josué e Caleb, depois de todos os desafios, juntamente com Moisés ali, para conquistar a terra prometida, lidar com pessoas, meus irmãos, não é fácil. Lidar com seres humanos não é fácil. Vocês sabem disso. Professores sofrem, funcionários sofrem, pessoas que trabalham no comércio sofrem. Todos que lidam com pessoas não é fácil. Moisés foi um dos que sofreu por causa das murmurações. Os irmãos conhecem todo o contexto. Moisés perdeu a paciência, acabou ferindo a rocha, mas tudo, desde Gênesis, tudo do Antigo Testamento, de Gênesis até o Novo Testamento, vamos colocar assim, tudo o que aconteceu lá naqueles anos primórdios, tudo o que aconteceu lá teve um simbolismo espiritual. Porque Jesus Cristo simboliza a rocha. Quando Moisés feriu a rocha, ele estava ferindo o próprio Deus. Porque Deus é a rocha, Jesus é a nossa rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. E Deus mandou ele tocar na rocha, ele feriu. Mas Deus não deixou de ter misericórdia. A água brotou da rocha para o povo. Porém, como Deus, Ele é um Deus zeloso pela sua própria palavra. E Ele gosta que a gente seja obediente. Ele falou, toca. Moisés foi lá e feriu. Aí teve uma consequência. Tudo que nós formos fazer na nossa vida tem uma consequência. Não fira a rocha. Não fira os ungidos do Senhor. Não fira aquele que está com a sua vida firmada na rocha, que é Cristo. Toca. O que significa tocar na rocha em meio a uma grande pressão de pessoas, de problemas, de tribulações, de pressões do dia a dia, do cotidiano? O que significa tocar? Significa ter paciência em meio à tribulação. Significa ter estratégia. Significa confiar. Labassou decanta lamanai. Porque aquele que ordenou, aquele que mandou, aquele que lançou a palavra, ele está vendo tudo. E você tem que ter consciência que Deus está vendo o que você está enfrentando. Deus está vendo o teu problema. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa, meu irmão, minha irmã. Labassou decanta lamanai. Quando Josué e Caleb conquistaram a terra prometida, tinha um grande desafio ali para eles. Os Anaquins, que são descendentes dos Nefelins. Missionário Adriane, o que é isso? Nefelins são abominações, são seres que eles parecem humanos, mas não são. Eles são filhos dos anjos caídos com as mulheres humanas, o que precedeu o grande dilúvio. Não foi só pelo pecado da humanidade. Viu? Se fosse por isso, os dias de hoje estão muito pior do que Sodoma e Gomorra e do que a era pré-diluviana, em termos de pecado. Então, tudo era, Deus ia dizimar nós todos de uma vez só. Mas graças ao sangue do Cordeiro, vertido lá na cruz do Calvário, as misericórdias de Deus são infinitas. De vez em quando ele derrama a taça da ira dele, mas ele tem poupado muitas terras, por conta da oração dos fiéis, dos eleitos. Vamos lá, vamos voltar lá nos Anaquins. Anaquins, meus irmãos, eram gigantes, assim, de 4 metros para frente,
descendentes dos Nefilins, que eram filhos das mulheres que tiveram com os anjos caídos, que estão aprisionados até hoje em algum lugar aí. Meus amados, eu quero explicar isso para vocês terem uma compreensão, despertar espiritual. Segundo o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, ele foi retirado da Bíblia. Quem retirou esse livro da Bíblia vai pagar lá no dia do juízo, as pessoas que retiraram, porque ele contém verdades, muita coisa que os seres humanos não estão preparados para ouvir, porque hoje os seres humanos eles são formados, como se diz, Nutella, né? Tem uma tal palavra Nutella. Então o sistema nos coloca assim num regime assim, qualquer coisinha apavora, qualquer coisinha dá uma notícia mais pesada, o ser humano já se abala, já adoece. Nós não somos, a geração aqui desse povo que estava atravessando o deserto, chegou na terra prometida, foi forjada pelo próprio Criador para enfrentar gigantes. E hoje, qualquer coisinha amedronta o ser humano. Irmã Adriana, eu ainda não entendi. Os Anaquins, descendentes dos Néfilins, como que eu vou dizer? Neto dos anjos caídos, né? Néfilins eram filhos, eles eram netos. Só para vocês terem uma ideia, os filhos dos anjos caídos, eles eram gigantes titânicos, colossais. A maioria das montanhas que hoje se vê são os restos mortais deles, tá? Deus destruiu tudo. E algumas montanhas que têm a superfície reta, elas eram as árvores colossais, que Deus fala lá, até na palavra, numa passagem lá do texto de Daniel, no livro de Daniel, sobre Nabucodonosor, que Deus cortou toda a árvore alta. Na Bíblia fala várias referências. Eles modificaram muito a palavra de Deus, meus irmãos. Muito. Alabaçou. Mas quem tem o Espírito Santo tem a iluminação para entender. Decanta Lamaná e o significado. Segundo o livro de Enoque, esses filhos dos anjos caídos, eles não têm alma. São seres que não foram feitos por Deus. São abominações, são híbridos. Uma mistura de um ser celestial que se colocou numa posição de homem para enganar uma mulher, se deitou com ela e nasceram gigantes. Esses gigantes que nasceram dessas mulheres, na palavra do Senhor diz que eles são espíritos imundos, porque quando eles morreram ali no dilúvio, eles não têm alma. Então eles são os espíritos que se apoderam das pessoas, são os espíritos malignos que hoje se vê. E o que significa isso? Eu ainda vou chegar lá. Por que que Deus não permitiu que o seu povo entrasse na terra prometida, que manda leite e mel, depois de tudo que o povo passou no deserto? Fome, sede, Deus mandou maná, o povo enjoou do maná, o povo queria carne, Deus mandou codorna, e veio aquele enxame de codornizes, de aves, e comeram carne à vontade. O povo nunca estava satisfeito com nada, tudo que Deus mandava, o povo reclamava, e ali tinha os murmuradores. Tem gente que nunca vai estar feliz com nada, né? Mas aí Deus veio a recompensa para Acã, para a família de Acã, para aqueles murmuradores todos. A terra engoliu muitos, fogo e saraiva caíram sobre outros. Os que falaram mal contra Moisés ficaram leprosos. Então teve ali todo um preparo para aquele povo. Aquele povo foi forjado no deserto a aprender a obedecer. O deserto foi uma escola, irmãos. Às vezes você está no deserto e você não está entendendo. Deus está te forjando para receber algo da parte dele, mas você vai ter que enfrentar alguns gigantes. E como eu disse há pouco, os gigantes não tinham alma, tá? Os anaquins descritos aqui no livro de Josué, que estavam lá na terra prometida, que tinham que ser derrotados, Labassou decanta lamanai, eram descendentes dos nefilins, ou seja, eles tinham o sangue dos anjos desobedientes, dos anjos rebeldes. Eram abominação,
Eles tinham que ser exterminados, eles tinham que ser mortos. Golias também era um deles. Golias também, depois nos outros passagens da Bíblia que fala de Golias, Golias também, sendo todos os gigantes são descendentes dos Nefelins. E aí teve esses Anaquins. Anaquim hoje, os espíritos deles estão vivos, tá? São os espíritos que dominam as pessoas, são essas entidades. Esses males que estão cercando o mundo. É por isso que muitas vezes quando a gente ouve mensagens, ouve a palavra de Deus, pessoas pregando que o gigante caiu, Deus vai derrubar o gigante. Quando Deus fala, Deus vai derrubar o gigante que está te afrontando, quem é esse gigante? É Satanás, são os demônios. Quem são os demônios? São os espíritos dos filhos dos anjos caídos e os próprios anjos caídos. São os anjos caídos e os filhos deles. Quando Josué e Caleb chegaram na terra prometida, segundo a palavra de Deus, nos livros de Josué 11, 14 e 15, eles tiveram muita estratégia. E sabe qual foi a primeira estratégia que Josué e Caleb tiveram? Vamos para o jejum e para a oração, para Deus nos dar a direção. Começaram dia após dia. Alguns deles se infiltravam lá nessa terra e chegavam lá no deserto de novo. Falou: olha que terra maravilhosa, os cachos de uva são enormes, mana, leite e mel mesmo, é do jeito que Deus falou. Mas um problema, tem um problema, os gigantes. Irmão, aí você me fala, mas que Deus é esse? Ele não prometeu, depois de tudo que o povo passou, ele não prometeu uma vitória? Aí a gente tem que entrar numa terra, ainda tem que enfrentar gigante. Meus amados, o nosso reino não é desse mundo, não. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci, vós também vencerei. A palavra de Deus, ela se renova. Ela se renova. Labassou. Josué e Caleb entraram numa peleja de oração. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lava, sou decanta, lamanaia, sou decanta. Não adianta só você ir atrás de profeta, de profecia, de revelação. Não adianta. Você tem que fazer a sua parte. Lava, sou decanta, lamanai. Não adianta você só querer a bênção e não querer o Criador. Lava, sou decanta, lamanaia. Não adianta você. Deus não dá nada, meu irmão, minha irmã, de mão beijada. Tudo a gente tem que pagar um preço. Mas é recompensante, é algo assim satisfatório, receber uma recompensa de Deus, pela fé, meu irmão, porque Deus, na Bíblia inteira, Ele testa todos os filhos dele com provas, com grandes provas de fé. Josué e Caleb começaram a orar, começaram a jejuar e pedir estratégia para o Altíssimo, porque se eles for... E diante de muito medo, imagina aqueles homens e mulheres gigantes. Imagina o tamanho das crianças daquele gigante. As crianças do gigante, elas já eram do tamanho de uma pessoa, de 1,80 m, 1,70 m. Imagina você entrar numa terra que Deus prometeu para você, que está cheia de gigante. Mas ela é tua, ela não é do gigante. O Criador prometeu para você. Aquilo que está lá naquela terra, não foi o Criador que fez. Foi algo que foi plantado ali por Satanás. Tudo que foi plantado por Satanás na tua vida, Deus vai arrancar. Lá passou com ramo, raiz e tudo. Darábia, comanaia, sou, decanta, labassou. Decanta, labassou, decanta, lamanaia. Josué e Caleb foram orando, Deus foi dando estratégia e eles foram derrotando um por um, com muita estratégia. Como? Eu não sei, mas eles foram derrotando um por um. Eles foram estudando onde eles estavam, o Espírito Santo foi dando orientação.
Eles dizimaram com a população dos gigantes. Com a ajuda de quem? Do Criador. Deus vai derrotar todos esses gigantes que estão na tua frente, que estão dizendo que você não vai conseguir, que estão te amedrontando pela força do braço deles. Meu amado, você e Deus é maioria. Alabassou decanta lamanaia, numa passagem ali de Eliseu, alabassou decanta lamanaia, que o Espírito Santo me faz lembrar agora. Aleluia, que vinha um grande exército contra Eliseu, para arregaçar mesmo. Aleluia, e o moço de Eliseu falou, agora a gente vai morrer, porque eles estão vindo para matar a gente. Vão acabar com a gente. Aí Eliseu ficou calmo. Sabe por quê? Meu amado, sabe qual que é o segredo de um servo de Deus ficar calmo diante de uma afronta ou de uma investida? É porque ele está tão no óleo, tão no azeite, tão na presença de Deus. Ele viu tanta glória que é meio difícil ele ficar amedrontado. Porque, meu amado, minha amada, se você tiver revestido do poder de Deus, o diabo vai ter que ter trabalho para te amedrontar. Labassou decanta lamanai. Porque se você tiver revestida, Deus blinda você, a tua casa e toda a tua família. Missionária, mas como eu vou me revestir? Eu vou pôr uma jaqueta, que nem essa blusa que eu tô, um agasalho? Não. Você vai se revestir na oração, no jejum. Labassou decanta lamanaia. E Deus vai derrubar esses gigantes um por um. Alabassou. Deus vai derrotar um por um daqueles que estão te afrontando. Aleluia. E quando o moço de Eliseu viu aqueles multidão de exército que vinha, Eliseu só falou assim, abre os teus olhos espirituais. Ora um pouquinho aqui comigo. Vamos, né? Vamos imaginar aqui. Olha aqui um pouquinho comigo. O Senhor vai te mostrar com os olhos espirituais. Quando o moço de Eliseu abriu os olhos espirituais meu irmão, são os olhos da fé. É quando você está conectada direto no trono. Sabe o que o moço de Eliseu viu? Milhares de milhares de milhares de milhares de anjos e carruagens de fogo, espadas de fogo, labassori, manaiassou, decantarabassobi, andaramaia, que nem se comparava com tanto de homens que vinha contra eles. Eu não preciso contar o resto da história. Mais uma vez, Satanás, seus cavalos e seus cavaleiros foram derrotados. O curioso é que eu só trago palavra aqui de espada, de justiça, labassou, decanta, lamanaia, porque eu prego aquilo que eu vivo. Aleluia, eu vivo guerras e muitas delas eu venci no jejum e na oração, e as demais também vai ser do mesmo jeito. Aleluia, eu sou testemunha de vitórias conquistadas na batalha, com jejum, com oração. São muitos ataques, Naia soube andará, mas quem me guarda não dorme. Alabassou decanta ramanaia sou. Alaia sou decanta alabassou. Um por um dos gigantes foram derribados e a terra foi conquistada pelo povo de Deus, a terra tão sonhada. Tiveram que pagar um preço de luta. Paga o preço que vai valer a pena. Não tenha preguiça de orar. Não tenha preguiça de jejuar. Não tenha preguiça de buscar Deus. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, que você também é um ser espiritual. Até um ateu, ele tem que admitir que o reino espiritual existe. Sabe por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. A partir do momento que nós somos corpo, alma e espírito, o corpo é isso aqui. A alma são os sentimentos. E o espírito é eterno. Labassou decanta lamanaia. É por isso que Deus quer a tua alma. Deus quer os seus sentimentos voltados nele. O teu coração voltado nele. Porque se você buscar a Deus, ele vai te garantir vitória em todas as suas pelejas. Alabassu decanta lamanaia. Meu irmão, a partir do momento, aleluia, que Deus colocou o espírito de vida em você,
o fôlego de vida, e você também é um espírito andando dentro de um corpo. As batalhas espirituais, elas existem. Tudo na nossa vida vem primeiro do espiritual para o reino físico. Ninguém morre igual barata, meu irmão. Não se iluda com as mentiras de Satanás. O inferno não existe. Ai, não existe. E é terrível. Terrível. Eu tenho essa notícia para te dizer. Existe. O inferno existe. Como Deus existe, existe o diabo. Como existe o céu, existe o inferno. O inferno foi feito apenas para os anjos caídos e seus demônios. Mas o homem, por se rebelar contra Deus, também vai para aquele lugar terrível. Terrível. Se ele não tiver um coração grato. Alabaçou. Seja grato. Você já agradeceu hoje? Ou você só reclama? Você já agradeceu hoje? Pela sua vida? Você já viu os noticiários? Quanta gente que morreu? Quanta gente que, a maioria morreu perdido, sem ter noção de nada, preocupado com os seus problemas, com as suas coisas. De repente, acabou. Qualquer um de nós, meu irmão, minha irmã, a qualquer momento vai ser tirado dessa terra, por quaisquer circunstâncias. Labassou, decanta, lamanai. E aí vem a questão, você não está preocupado com o destino da tua alma? Labassou, decanta, lamanai. Seja grato. Faça o bem. Tenha empatia com as pessoas. Labassou, decanta, lamanai. Não seja apenas um religioso. Não, eu vou na igreja todo dia, eu dou o dízimo direitinho, eu canto, eu isso, eu aquilo. Aí, fora da igreja, porque você está lá para mostrar alguma coisa, mas quando você está fora, você xinga, você humilha as pessoas, você não olha na cara de ninguém, você é estúpido, você é bruto. Não. Você faz tudo que o diabo gosta. Porque é assim, você acha que você ganhou o reino dos céus, porque você tem um bom emprego e Deus está mandando eu falar aqui, eu falo aquilo que Deus manda. E você acha que porque você colabora com não sei o que, você comprou Deus. Não, meu irmão, Deus não se deixa manipular, tá? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que tinha uma mulher que tinha ali um gasofilácio e tinha um homem que deu do que sobrava. Vamos imaginar hoje uma nota de R$200 para mostrar para todo mundo. Ele esticou a nota assim, colocou lá para mostrar. Eu dei a melhor oferta. Oba, eu sou bom. Eita, igualzinho a oferta de Caim, né? Eu sou bom, vou dar a melhor oferta. Agora a mulher foi lá com uma moedinha. Vamos pôr a moedinha menor que tem hoje? A menor que tem hoje, porque a de 1 centavo já saiu de circulação. A de 5 centavos é a menor que tem hoje. Aí vem a mulher com uma moedinha de 5 centavos. Ela só tinha aqueles 5 centavos. Jesus olhou para o discípulo e falou, quem deu a maior oferta? O discípulo ficou assim, sem entender. Foi aquela mulher, porque aquele homem deu do que ele tinha sobrado e deu para mostrar para os outros. Meu irmão, eu não sei para quem vai essa palavra. O que você fizer para alguém, não mostra para os outros. Não fica divulgando, eu fiz, olha, e não sei o que. Ai, tem que ser grato a mim porque eu ajudei, eu não sei o que, joga na cara. Igual eu não tenho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom. Você não é nada. Porque se não fosse a saúde que Deus te deu, você não tinha para ajudar. Tudo vem de Deus. Se não viesse do trono de Deus, você não tinha saúde para trabalhar e para ajudar. Labassou, decanta, lamanai. O que a mão direita fizer, a esquerda não saiba. Aleluia. Seja grato, seja discreto. Labassou, decanta, lamanai. Eu imagino que Jesus sabia que aquela mulher tinha uma moeda, porque ela colocou ali com a maior discrição, porque ela fez o barulhinho ali, mas ela não deixou ninguém ver a quantia, ela não fez nada para se mostrar ali. Aleluia, Jesus.
Tudo que você fizer, faça discretamente. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Ajude o teu próximo, tenha empatia, seja grato. Não faça nada para se mostrar e nem joga nada na cara de ninguém, porque você não é nada, você é barro. Lá no cemitério é todo mundo igual. Lá no cemitério é todo mundo pó e cinza. No mesmo buraco que está o pobre, o rico também está. A diferença é que o pobre está ali só na lajotinha, né? E o rico está no granito. Aleluia. Mas quem sabe o pobre está lá na glória, labácia, e o rico está lá nas labaredas do fogo, do inferno. Sepulcro caiado, bonito por fora e inferno por dentro. Lavassou, decanta, lamanaia. Mas na palavra de Deus diz que até os ossos dos mortos, do justo, Deus guarda. Aleluia. Nem um feiticeiro consegue fazer macumba com osso de crente. Até os ossos do crente é guardado na terra. Eu já ouvi muito relato. Chega com aquele osso lá na mesa do macumbeiro, eu peguei lá para fazer o trabalho. Ai, tira isso daqui. Devolve. Tem luz. Cuidado onde você toca. Cuidado que você está pretendendo, fazendo, arrumando, planejando contra o ungido do Senhor. Embalabassobia. Não toca não, pede perdão a Deus. Não vai atrás disso não. Muda de vida. Labassou, decanta. Ao invés de você querer fazer o mal para as pessoas, ore. Ore pelas pessoas. Faça o bem. Aceite a Jesus como teu Salvador. Siga uma vida com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Ore, busque o reino de Deus. Busque tudo que você for fazer na tua vida. Deus vai te dar estratégia para você vencer. Aleluia. Todos esses gigantes que estão infiltrados na tua promessa, naquilo que Deus te prometeu. E sabe quais são esses gigantes? Medo, desânimo, incredulidade, ansiedade, crises de ansiedade, insônia, crise de pânico, tudo causado por uma vida sem a oração, sem a graça, sem o revestimento. Se reveste, meu irmão, minha irmã, porque se você se revestir da presença de Deus, Deus arranca o medo, arranca o pânico, arranca as crises de ansiedade. Deus cura o teu coração, Deus te dá um coração novo. Deus coloca a mão na tua pressão, a tua pressão volta para o lugar. Para de falar de conforme todo mundo, Maria vai para as outras. A fulana não busca, ninguém busca. Esse negócio de oração é muito quadrado, essa mulher está ficando louca. Para, não é não. Deus existe, meu irmão, minha irmã, busca, não é cafonice não. Ninguém precisa ver você orar. Você vai lá no teu quarto e ora, mas não nega Deus não, viu? Não nega não. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Não tenha vergonha de Jesus Cristo não, tá? Porque ninguém tem vergonha de Satanás. A mídia lança lá uma moda de você andar tudo arregaçado, cheio de tatuagem, roupa, tudo a mais curta que existe. Todo mundo lança essa moda. Mas na hora que um cristão fala, vamos orar, buscar Deus para diminuir essas mortes, para diminuir essas doenças, para que as pessoas tenham saúde, paz e prosperidade, todo mundo acha cafonice. Não é estranho? O certo virou errado e o errado virou certo. Nós estamos num mundo todo dos avessos. Meu irmão, ainda existe solução para o teu problema. Não vai com as outras não. Não deixa as bocas usadas pelos gigantes, pelos anaquins. Eles não querem que você conquiste a tua bênção, a tua saúde. Muitas das vezes a tua terra prometida é uma alta médica. Muitas das vezes a tua terra prometida é alguém que está encarcerado da tua família, que você tem orado. Um filho ou uma filha que está preso nas drogas. Labassou, decanta, lamanaia. É um problema que você não consegue resolver. É uma pedra de tropeço que está no teu caminho que não sai. Mas Deus, Ele pode todas as coisas. A partir do momento que você se posicionar. A reflexão dessa mensagem é: se posiciona. Porque Deus vai te dar estratégia para você vencer e conquistar aquilo que você almeja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Amém.